hoje, na realidade, é uma continuação da semana passada. A gente vai trabalhar o tema da vocação. O mês de agosto é sempre dedicado ao mês vocacional na Igreja Católica. Aí pega vocação em todo sentido: vocação sacerdotal, religiosa, família, leigos. E diante de tudo isso, se procura ver a essência de uma vocação maior. Semana passada eu terminei dizendo que a grande vocação da gente é a vocação do batismo. Então ninguém escapa disso. Foi batizado, foi chamado. Foi batizado, foi marcado. A gente costuma dizer que o batismo, o sacramento do batismo, da ordem e da crisma, imprime um caráter. Caráter é uma marca que ninguém consegue tirar mais. A maior idiotice é a gente sair daqui para se batizar em outra igreja, batizar em outra. Tem gente que já batizou pelo fogo, pela água, pelo vento, tudo que disser que é melhor, vai fazendo. Mas não precisa. Uma vez batizado, eternamente batizado. Uma vez crismado, eternamente crismado. Uma vez ordenado padre, eternamente padre. Então, dentro dessa visão, a gente começa a ver, há uma coisa que imprime um caráter, que imprime uma marca. A palavra caráter, na língua grega, sabe o que significa? Ferro de ferrar boi. O caráter, a palavra caráter na língua grega é usada como ferro de ferrar boi. Marcou, ninguém tira. Ninguém tira. Ali pode lavar, pode raspar a pele, igual essas tatuagens que o povo bota, depois se arrepende para tirar, dá um trabalho. Pois a gente foi marcado também. E essa marca todo mundo tem. O padre pode ter uma a mais, quem se crisma também, mas esta marca não há como tirar. E o que diz que essa marca é justamente que a gente está comprometido com Deus, que a gente tem uma ligação com Ele, que é tão forte que não há mais nada que faça a gente perder isso. E daí em diante, cada um vai tomando consciência disso e vai descobrindo dentro do espaço de Deus, que é a igreja, vai descobrindo qual é o meu lugar. O meu lugar é esse, eu gosto mais disso, eu gosto mais disso. Tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe louvar, tem gente que não abre nem a boca, mas faz direitinho os ofícios qualquer de limpeza, de não sei o quê. Mas todo mundo tem que encontrar o seu espaço dentro do reino de Deus. E aí nós falamos na semana passada que a vocação é um chamado. Essa palavra vocare em latim quer dizer chamado. E tudo que é ligado à voz é vocal, vocativo, evocar, convocar. Tem sempre esse pedacinho, voc. Então, voc é vocal, vocativo, vocalizar, advocacia, catis, tá vendo? Voc. Então, todas essas palavras lembram que há uma coisa chamando a gente. E quando Deus chama, vem um outro aspecto que eu lembrei na semana passada toda. A vocação é um chamado. E quem ouviu o chamado mexe com os ouvidos. Os cientistas, os médicos, as pessoas que lidam com o doente, diz que o último sentido que morre na gente é o ouvido. Não é verdade? Tem médico aqui também. Diz que muito. O povo recomenda a quem vai perto de doente, não converse muito não, porque a gente diz assim, oh meu Deus, como está magrinho, está pensando que a pessoa não está ouvindo, mas está lá roncando somente, mas está ouvindo. A pessoa diz assim, vixe, só falta a vela. A pessoa está ouvindo e está sentindo aquilo, está sentindo. O povo conta que tinha um velhinho morrendo, que era pescador. Aí o povo diz assim, ai meu Deus, ele desmaiou. E o velho não via nada, diziam que o velho não via, o velho estava morrendo, não levantava mais a mão, não abria os olhos. Aí disseram, ele está morrendo, a vela. Aí disse, não precisa de vela, não, vou de remo mesmo. Entendeu? Pessoa que não estava ouvindo e ele estava. Então, a Bíblia bate forte nisso. Vocação quer uma resposta. Todo chamado é uma resposta, ainda que seja virar as costas e ir embora. Jesus chamou gente que não quero não. Jesus chamou gente que diz assim, eu venho, mas depois que eu enterrar meu pai e minha mãe, Jesus, eu estou precisando nem agora, vai lá enterrar teu pai, espera morrer, pô, nem tô... Jesus chamou e disse assim, mas eu tenho muito bens, eu tenho muita riqueza, eu não sei para quem deixar, depois eu venho.
O que Jesus quer é um chamado imediato, tem uma resposta imediata. Não pense que vocação é uma coisa só de padre e freira, não. A gente tem esse costume de pensar assim que alguns são vocacionados. E não é melhor a vocação deles do que a dos leigos. É vocação mesmo, é chamado para Deus. E ninguém vem a esse mundo que escute essa voz e que não dê uma resposta. E a gente falou na semana passada a importância da escuta mais forte do que ouvir. A gente ouve, mas a gente escuta quando para um pouquinho e procura ver a exatidão do que está se pedindo a gente e tudo. E essa escuta, também pela língua grega e pelo latim, é dizendo assim, escuta é uma obediência. Toda palavra que tiver ob na frente está dizendo diante de. Então, obediência se diz audiência é ouvir. Então, tudo que é ouvido é auditivo, audiência. Então, há uma mistura desses conceitos que é muito bonita. Uma voz que é vocálica, vocação, e uma resposta que é obediência. É uma resposta de amor. É uma resposta de quem ouviu e diz assim, merece minha resposta. Agora, só merece a resposta se a gente buscou conhecer a beleza de quem chama. Jesus diz assim, minhas ovelhas me conhecem, basta eu chamar, elas conhecem a minha voz. O estranho chama, elas não estão nem aí, mas quando é a minha voz, elas já conhecem a minha voz. E a semana passada a gente falou da vocação de Samuel. Samuel, não tinha ouvido a voz de Deus ainda. Veio procurar o sacerdote, o senhor me chamou? Não chamei não. Samuel, o senhor me chamou? Não chamei não. Terceira vez, senhor meu filho, quando essa voz te chamar, você diga, dê uma resposta de obediência. Diga assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E aí nasceu a vocação de Samuel. Então, toda essa vocação vem de um chamado, de uma escuta e de uma resposta, que é de uma obediência. Mas isso não é só de padre e freira, não. É de todo mundo que foi batizado. A gente tem uma marca forte e ninguém tira isso da gente. Então, dentro dessa vocação, semana passada a gente falou tudo do Antigo Testamento, hoje nós vamos falar do Novo. Jesus é o homem por excelência a falar de vocação. Ele veio chamando gente, Jesus veio chamando gente. E, em primeiro lugar, ele escolheu 12. Aqueles 12, ele tinha com eles uma afetividade maior, ele encontrava mais com eles, explicava. Ele está preparando um grupo. Jesus trabalha didaticamente. Ele não diz tudo para todo mundo, que a multidão vai embora e as coisas desaparecem. Mas ele pega um pequeno grupo e vai formando. E esse pequeno grupo tem direito a chegar em casa e perguntar, eu não entendi direito o que é que o senhor quis dizer com isso. Ele volta e explica tudo. E isso aqui quer dizer o quê? E ele entende mais de perto esse pequeno grupo porque está toda hora em contato com ele. É um grupo que quando via Jesus rezando, dizia assim, oi, ele reza, olha como é bonito. E ficava dizendo, ensina a gente a rezar. Entendeu? Há uma afinidade que vai crescendo, que vai aumentando. Essa é a vocação dos 12 apóstolos. Mas depois dos 12, o próprio Evangelho diz que ele escolheu mais 72. E depois, na despedida dele, ele diz, é todo mundo que eu chamo. E é um chamado que deve fazer com que a nossa igreja valha a pena a partir de nós. Se não fosse as vocações que ouviram a voz de Deus, a gente não estava aqui hoje não. A gente está aqui porque alguém ouviu, passou adiante, chegou até a gente. E qual é a responsabilidade da gente hoje? Passar isso adiante. O povo está nascendo, está chegando gente, e a gente tem a obrigação de fazer para o futuro o que fizeram com a gente até hoje. A gente não estaria aqui sentado se não houvesse um pai, uma mãe, uma tia velha, uma avó, um padre, uma pessoa que amou, que entendeu e disse, eu tenho que passar isso adiante. Então, nossa vocação hoje é qual? Eu devo passar adiante aquilo que eu aprendi. Eu não devo ficar só para mim. E até tem uma grande vantagem no contexto da vocação, é que quanto mais a gente passa, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ensina, mais a gente cresce. Tem gente dentro da igreja que é acomodado, chegou ali, assistiu a sua missa, vai embora, só vem daquele de hoje a 8, e aquele negócio muito sem compromisso. Mas o compromisso da fé está dizendo, quanto mais se busca, mais cresce. Quanto mais se ensina, mais se aprende.
E quanto mais se ama a Deus, se acha que amou pouco. Santo Agostinho, quando falava da vocação dele, ele dizia assim: ó verdade eterna, eu te amei tarde demais, porque mesmo se eu tivesse te amado desde a hora que eu nasci, já era tarde. Porque Deus merece tanto da gente, que se a gente acabou de nascer, amasse a Deus, a gente já estava amando tarde demais. É um texto muito bonito de Santo Agostinho. Se minha vocação fosse imediatamente, logo após o meu nascimento, ainda era tarde. Porque esta verdade que se chama Deus é antiga, é eterna, é a mais bonita. Então, essa vocação, Jesus veio nos fazer lembrar. Então, Jesus é um homem vocacionado. Jesus é um homem inquieto. Jesus não se contenta de ficar quieto. Jesus é um homem de estrada. E ele diz que a vocação é um constante aproximar-se dos outros. Vai buscando as pessoas, vai ouvindo quem sofre, vai ouvindo aquele que vem pedir algum conselho, vai ouvindo quem tem alguma doença, quem está na beira da morte, quem já morreu. Há todo um trabalho que Jesus Cristo faz, que essa é a vocação da gente. Agora, Jesus não pôde ficar eternamente no meio de nós. Mas Jesus, quando vai, larga o grupo preparado. Repara como é interessante. O grupo são 12. Esses 12 têm ligação com as 12 tribos de Israel. As 12 de Israel tinham 12 famílias. Família mesmo. Digamos, a família Souza, a família Pereira, os nomes deles lá. Mas a tribo de Judá, a tribo de Efraim, da família de Manassés. Então, cada um dava o nome de uma tribo. Eram 12. Porque essas 12 tribos marcavam. A Bíblia tem uma coisa muito interessante com o número. A gente hoje tem uma preocupação com numerologia, mas a Bíblia tem também. Dizer 12 é alguma coisa muito forte. Por isso que às vezes eu fico falando de certas coisas e eu não devia nem falar. Mas quando eu vou para a igreja, que eu vejo e chamando Deus, santo, 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 3 vezes santo, ou 1000 vezes santo. Não, Deus não é 1000 vezes santo, não. Deus é 3 vezes, 3 é mais do que 1000. No plano bíblico, 3 conta mais do que 1000. Não é 1, 2, 3, não. 3 é a plenitude. Mas quando ele diz assim, 3 vezes santo, 1000 vezes santo, 1000 é pouco. 1000 é menos do que 3. Olhem bem como é interessante a contagem numérica da Bíblia. 3 é a plenitude. E 3 é a plenitude. E às vezes a gente fica com certas coisas na igreja que não tem muita teologia, não. Aí diz que Nossa Senhora é 3 vezes admirável. Esse 3 é de Deus. Nossa Senhora pode ser 1000, 2000, 500 mil. 500 mil é menos do que 3. Estou entendendo? Na visão não é. É por isso que a gente, a igreja, precisa de formação, de entender as coisas. Santo, santo, 1000 vezes santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo. 1000 não, 1000 é pouco. 3 é mais do que 1000. Então, 12 para Jesus é uma plenitude. Por exemplo, quando Judas se enforca, ficaram 11. Eles nunca dizem os 11, não. É os 12, mesmo não tendo Judas para formar 12. E corre logo, depois da morte de Jesus, para achar alguém para ficar no lugar de Judas. E quando São Paulo vem se dizendo apóstolo também, porque ninguém nunca chamou os 13, os 14, os 15, chegou mais Tito, chegou mais Timóteo, eram os 12. E São Paulo faz parte, mas nunca disse os 13. Vocês vejam a importância dos números. A Igreja Católica está precisando de formar seus fiéis. Mas é formado de uma maneira encantadora, que a gente diz assim, meu Deus, eu quero conhecer mais, eu quero amar mais, e só ama quem conhece. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente conhece, a gente fica à vontade. Eu estava vendo aí na hora de abrir a Bíblia, minha mão vai em cima, né? Vai no lugar em cima do Eclesiástico, assim. Mas a gente fica tateando assim. Não é coisa, não é falta de costume. Aí quando disseram assim, todo mundo tem a Bíblia em casa, tem. E quem tem abre, outro dia estava dizendo, o povo dizendo assim, a Bíblia do crente fede a sovaco. Só anda debaixo do braço, abrindo e fechando.
E a do católico pede a canto velho, amor. Porque está lá só para enfeitar uma prateleira. Entendeu? Então, essa questão de conhecer, de dar valor às coisas, agora precisa também suscitar esse interesse. Porque quanto mais alguém diz assim, olha, você tem esse lado de Deus que é bonito, você não conhece ainda, me mostra como é. E a pessoa fica bonita, achando bonito. Uma vez chegar, olha como é que a vocação começa. Jesus começou a chamar os 12, aí daqui a pouco começou a formar um grupinho. Eu disse a vocês que era importante para Jesus mudar o nome deles. Essa mudança de nome quer dizer, vocês agora estão chamados para uma coisa diferente. A marca que vocês têm agora, aquela do nascimento, não serve mais não. Vocês agora têm uma dimensão nova para a qual vocês vão dar mais atenção. E aí, o primeiro ato, olha como é a vocação. Quando Natanael, que depois é chamado Bartolomeu, Jesus muda o nome, Natanael, aliás, André, irmão de Pedro, era amigo de Natanael. Quando Natanael encontrou com André foi doidozinho anunciar, encontramos o Salvador, eu vi o Salvador do mundo. Natanael, cheio de preconceito, de que cidade ele vem? Disse, de Nazaré. Ele disse, Nazaré nunca deu nada de preste. E se eu for contar isso em Nazaré das Farinhas, que é uma terra junto da minha, o povo vai me chamar de doido, de apedreiro. Então, Jesus diz assim, aí Natanael diz assim, e Nazaré nunca deu nada que preste? Porque para ele, o Salvador tinha que vir de uma cidade importante, como era Jerusalém, como era Babilônia, como era a cidade. Quando ele diz assim, vem daquele pedaço de terra lá que ninguém... A Bíblia nunca citou Nazaré. Como a Bíblia toda, nunca citou Nazaré. Fala de Belém, mas Nazaré não é citado nenhuma vez na Bíblia. Por isso que ele diz assim, Jesus, o Salvador está vindo de onde? Esse que você disse que vai salvar o mundo, vem de onde? Ele disse, vem de Nazaré. E a resposta foi essa, e Nazaré nunca deu nada que preste. Jesus calou a boca. Quando foi no outro dia, ele estava embaixo de um... Ele passou e Jesus disse assim, aí o homem bom, olha aí o homem bom, de coração bom. Ele tomou um susto assim, me conhece de onde? Jesus disse, ontem, antes de você falar mal de mim, de minha cidade, eu te vi embaixo do pé de figo tomando sombra. Eu te vi. Aí esse homem se rendeu. Mas você repara, foi a Jesus por causa de André. André e Natanael faziam um trabalho bonito. Os gregos iam para Jerusalém, em toda festa iam, porque Jerusalém era uma cidade grande. E aí um grupo de gregos procurou André, Natanael, e disse assim, eu queria conhecer Jesus. Nós queríamos conhecer Jesus. Repara como é o trabalho de vocação, vai chamando o outro. Aí diz assim, eu queria conhecer Jesus. Aí levaram esse grupo de gregos a Jesus. E Jesus recebeu bem, conversou com eles. Então, esse trabalho de apostolado é assim. A samaritana é uma mulher na beira da cisterna conversando com Jesus, mas na hora que ela foi tocada, o Evangelho diz um gesto bonito. Já jogou lá o balde e a corda e saiu doido anunciando. Gente, vem ver, vem ver, vem ver. Encontrei o Salvador do mundo. E o povo vem, fica com Jesus, pede a Jesus para ficar mais tempinho com eles. Jesus fica 2 dias. Depois de 2 dias ali, eles dizem à mulher, a gente agora acredita, não é por causa de tua conversa não, a gente acredita porque viu, tomou contato com ele, a gente está vendo a palavra dele, está vendo o que ele diz assim, esse é o certo, esse é o certo. Então é esse o trabalho de vocação. Vai ouvindo, vai chamando outros e vai fazendo com que esse dinamismo da fé não desapareça. Nesse ponto, os crentes, mesmo com toda a antipatia de queimar a panela da gente, de bater na porta, fazem melhor que a gente. Porque eles têm essa vontade de levar adiante. Não sei até que ponto é um amor tão forte, mas eu sei que é uma mania de conquistar outros, de querer trazer mais alguém. Então, a vocação maior da igreja é uma vocação que nos foi dada pelo batismo. Jesus é o grande vocacionado de Deus, do Pai, é Jesus. Então, ele envia, toda palavra que tiver via no meio é caminho.
Então, Jesus enviar é colocar a caminho. É dizer, ó, não fica parado não, que parado o reino não cresce. Se você não toma a iniciativa de ir adiante, o reino de Deus vai desaparecendo. Então, na medida que a gente se põe a caminho, o Papa Francisco diz, eu quero uma igreja suja de lama, não quero aquela igreja toda arrumadinha, fedendo a incenso e cheirando, e toda arrumadinha que ninguém mexe em nada também. Não mexe, não cresce. Entendeu? O Papa Francisco, às vezes, tem coisas que choca muita gente, choca muito bispo, muito padre, acostumado a viver ali quietinho, para falar com ele tem que tocar uma campainha, esperar não sei que hora, e marcar o dia, e ele diz, não, a igreja é de todo mundo, a igreja é uma comunidade a caminho. Então, eu quero muito mais uma igreja suja de lama, porque saiu do seu cantinho, do que aquela igreja arrumadinha, toda cheirosinha de incenso, todo no lugar, tudo impecável e não faz o apostolado. Então, Jesus é o grande homem do caminho, que nos manda também a gente se colocar a caminho. E ele diz também, eu sou o caminho. Na hora que você sai a caminho, você está saindo comigo. É como se eu estivesse fazendo o mesmo trabalho do lado de vocês. Tem uma frase de Jesus que é muito forte. Jesus diz assim, quem acredita em mim faz tudo o que eu faço. E tem até, eu vou dizer mais, e faz mais do que eu fiz. Olha que coisa importante. Quem acredita em mim faz tudo o que eu faço. E ainda faz mais do que eu fiz, porque eu estou lá no céu dando força. Então, esse apostolado é essa busca constante de fidelidade a Jesus. E não existe fidelidade a Jesus parada em quatro paredes, ficando ali somente para não se sujar com o pecado do mundo, para não se envolver com a sociedade, para não ter nenhum contato com a realidade da vida. Então, Jesus é o homem do caminho. Então, quando ele chama os 12, ele está preparando uma comunidade que vai levar adiante o trabalho dele. E aí todos nós nos envolvemos. Então, eu disse a vocês, 12 foi o número inicial, mas veio Paulo, ninguém fala os 13, veio Timóteo, ninguém fala os 14, veio Tito, ninguém fala os 15, é os 12. É tanto que quando fala no final dos tempos que a salvação vem, o número dos eleitos vai ser 12 vezes 12, dá quanto? 144. Aí diz assim, ó, da tribo de Judá eu vou separar 144. É 12 vezes 12. Esse é o número completo. Aí tem gente que diz assim, ó, só se salva 144 mil, viu? Eu disse, já completou esse número há muitos anos, então ele está perdendo tempo aqui. Se só se salva 144, levar a sério o número 144 mil, isso é simbólico. E é muito mais bonito o símbolo do que a realidade. Olha, estou aqui na porta, já inteirou 11 mil por ano. Na hora que inteirar, eu estou contando. Na hora que inteirar 12 vezes 12, 144, não entra mais ninguém. Oh meu Deus, ele estava perdendo tempo aqui. Eu acho que no primeiro ano, depois de Jesus morto, esses 144 mil já se completaram. Então, esses números são simbólicos, mas todos eles dizem respeito a um trabalho da igreja que é multiplicar o Evangelho, fazer com que as pessoas vão adiante levando aquilo que receberam. Agora, depois desses 12, fala que Jesus escolheu 72 e mandou de 2 a 2. Vamos por aí. Eles foram, voltaram, tudo satisfeitos, que tinham feito maravilha. Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores ainda. E esses enviados, a gente pergunta, por que é que Deus escolhe um e não escolhe outro? O critério é de Deus. O critério é de Deus. Porque nem todo mundo dentro da igreja faz o mesmo trabalho, mas todo mundo tem que se engajar de uma certa forma. Então, o apóstolo Paulo, que não fez parte do grupo, tem a plena consciência de sua vocação. E ele diz ainda, eu fui chamado por Deus. Porque toda hora passavam na cara de São Paulo, você é muito bom, mas você perseguiu a igreja. E ele ouvia aquilo, doía nele. Ele perseguiu mesmo, matou gente, e incentivou a matar Estevão e tudo. Toda hora passava, você é muito bom, mas você perseguiu a igreja. Ele disse, eu sou bom mesmo,
porque vocês são chamados, eu também fui chamado por Jesus. Não conheci Jesus, mas eu fui tocado por ele quando eu ia para a estrada de Damasco, ele me derrubou do cavalo e lá eu me converti. Então ele começa a defender esse lado, dizendo, eu tenho a mesma vocação de apóstolo que tem Pedro, que tem André, que tem Tiago, que tem João e todos os 12. Eu sou chamado também. E aí depois, esse grupo vai se formando na igreja como sendo, é chamado um colégio. Pessoas que vão juntas fazer um trabalho. E é o colégio dos apóstolos. Por isso que ninguém pode aparecer dizendo assim, eu sou bispo, eu sou bispa. Porque isso não é à toa não. Há uma sequência que vai passando de um para o outro, de um para o outro, até chegar a nós. Se você pegar a Dona Lessa aqui, dizer assim, aqui é onde a Dona Lessa foi fulano, que foi fulano, que foi fulano, vai chegar a Jesus. É uma cadeia de que não quebra o elo, não. É um chamando o outro até chegar a Jesus. Mas uma pessoa se diz assim, eu sou bispo. É o que mais se vê hoje aqui, no mundo de hoje. O que mais se vê aí? Eu quero dizer, sou bispa, sou não sei o quê. Não, ser bispo é fazer parte de um contexto, é fazer parte de uma igreja. Por isso, toda vocação só cresce dentro da igreja. E quando Jesus chama o colégio apostólico, ele lembra que esse chamado é uma consagração. No Antigo Testamento, a gente viu muito isso. Eu te chamei, eu troquei teu nome. Tu te chamavas fulano, passas a se chamar com outro nome. Moisés, aquele que é tirado das águas. Então, tem um significado a cada vocação onde Deus aparece chamando as pessoas. Agora, a igreja é tão grande que existem ministérios diferentes, até a gente chegar na família. Daqui a pouco a gente vai chegar na família. Então tem ministérios diferentes. São Paulo faz uma comparação da igreja com o corpo. Então, no corpo é a unidade do corpo. Meu dedo do pé, o dedo mínimo do pé não me faz falta, não faz. Ele está no contexto. São Paulo diz assim, não importa se eu sou a mão, o pé, a cabeça, não importa, contanto que eu não me afaste do corpo. Quando eu me afasto, quando um membro se afasta do corpo, quem morre é quem se afastou. O corpo vive sem uma perna, o corpo, não é assim? Vive sem uma mão, vive sem uma orelha, mas o corpo não vive sem a cabeça. E a cabeça é Jesus. Então São Paulo faz essa comparação bonita. A vocação nossa dentro da igreja é a vocação de um corpo, e é que é chamado corpo místico de Cristo. Então essa vocação pega todo mundo. Meu Deus, mas eu sou tão pequenininho. É importante. A gente tem um órgão no corpo que só existe para doer e operar as carreiras, que é o apêndice. Até hoje ninguém sabe explicar por que a gente tem esse pedaço de tripa lá dentro do organismo que não serve para nada. Agora, quando dói, tem que correr e operar. Alguém que já foi operado as carreiras de apêndice, mas ele está lá. Alguma finalidade ele tem. Dizem que se opera de apêndice, a diferençazinha na hora de fazer o exame de sangue, na hora de fazer o examezinho de urina, ele não está lá à toa. Então, no corpo de Cristo, nós não estamos ali por nada, a gente está ali por alguma coisa muito importante. Então São Paulo chega a dizer assim, a mão não pode dizer ao pé, eu sou a mão. A orelha não pode dizer, eu estou junto da cabeça, eu sou melhor do que o dedo do pé. Não pode dizer, porque todos fazem parte de um contexto, de um conjunto, e nesta igreja de Deus, Deus vai querer que cada um dê conta da sua função que exerce como membro de Cristo. Aí se faz a ideia de uma grande família, Aqui que começa a missão de família. A igreja é uma família, e a igreja começou nas famílias. Hoje tem uma catedral bonita ali, tem uma igreja bonita no bairro. No começo não tinha nada disso não, reunia nas casas. As primeiras igrejas eram chamadas igrejas domésticas. Reunia nas casas. Por exemplo, a reunião na minha casa. Aí eu dizia, vou tomar umas cadeiras emprestadas porque vem mais gente. Não faz assim, até hoje quando tem uma reunião, eu vou preparar umas empadazinhas, um kisuke, uma coisa assim qualquer, mas não sai sem... Todas as nossas reuniões até hoje são assim. Na época de São Paulo, na época dos apóstolos era assim. Olha, a reunião hoje não tinha, as missas eram assim, eram celebradas nas casas.
Por isso que até hoje o altar é uma mesa, tem toalha, tem tudo que tem cálice, tem prato, tem tudo que uma mesa normal tem. Mas a igreja foi crescendo, aí o sentido de família foi desaparecendo. Isso talvez fosse o grande defeito. E que isso os crentes têm melhor do que a gente, viu? Os crentes em qualquer buraco abrem uma igreja. Porque eles acham que aquilo ali é... A gente forma melhor um pequeno grupo do que uma multidão, é ou não é? Aí você vai daqui, outro dia eu faço as gravações às vezes lá em Socorro. Gente, se eu for contar as igrejas que eu vejo de um lado e do outro, é de perder de número, é muito. Tudo que é garagem virando igreja, tudo que é supermercado, tudo que é cinema velho, na cidade grande. O povo, nesse ponto, eles não cansam não. Eles vão abrindo mais comunidade. E ali funciona mais parecido com a igreja primitiva do que nós hoje. Porque ali todo mundo conhece todo mundo. Ali, quando faltou, porque não veio a semana passada. Na igreja católica, às vezes morre uma pessoa, e quando a gente procura, menino morreu, bicho, eu nem dei por falta, nem assim, nem dei por falta. Mas eles notam. Que seja por causa do dízimo, seja por... não importa, mas nota a falta. E sabe o nome, irmã fulano, irmão fulano. A igreja, quando começou, era assim. Então, a vocação de família, que todo mundo aqui é pai de família, mãe de família, todo mundo aqui tem uma família, a vocação de família é a mais segura dentro da igreja. É a mais segura. A gente recebeu a fé dos pais, dos tios, dos avós, de uma catequista, de pessoas ligadas à família. E esse conceito de família, a igreja não pode perder nunca. Uma das grandes preocupações do Papa Francisco é com a família. Com a família. Tem o sino da família, vai voltar em outubro para fechar essas reuniões. Mas a grande preocupação deles também é o grande número de gente fora da igreja. Essa questão do segundo casamento, às vezes joga a pessoa para a rua, gente, casou uma vez, não deu certo, é obrigado. O Papa disse, semana, tem casamento, tem que separar mesmo. Não dá, não se aguenta mais, vai se matar. Vai chegar uma hora que não resolve não. Ou então se vê, se odeia. O Papa tem essa abertura, mas a maioria dos bispos não tem não. É porque é sagrado, é um sacramento. Outro dia eu vi uma pergunta de um bispo, que me deixou de cabeça quente. Se eu estivesse lá, eu ia fazer uma pergunta a ele. Ele disse assim, perguntaram a ele, e o Papa pode mudar alguma coisa na questão da família, sobre o casamento, o segundo casamento? O bispo respondeu, tem coisas que nem o Papa pode mudar. Por exemplo, o que Deus uniu, o homem não separe. Nem Deus, nem o Papa pode mudar, porque está lá. O que Deus uniu, o homem não separa. Se eu estivesse lá, eu disse, tem outras coisas também que ele disse, viu? Se teu olho te escandaliza, arranca teu olho e vai doca para a vida eterna, mas não deixa. Se teu pé te escandaliza, corta teu pé. Se tomou um tapa desse lado, vira do outro. Poxa, será que Jesus só falou essa palavra forte? O que Deus uniu, o homem não separe? Jesus não disse outras coisas, sejam pobres de espírito, deixa tudo que tens e me acompanhe. Então a gente pega uma palavra, isola do contexto e fica tentando martelar em cima. Eu ia perguntar, e outras tantas palavras de Jesus que a gente não dá valor nenhum? No mesmo lugar onde está o que Deus uniu, o homem não separe, está também, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Quem faz isso? Hein? Pois é, quem? Fazem, será? Os bispos fazem, os padres fazem, e às vezes ficam cobrando dos fiéis, mas está lá também. Se teu irmão pecar, perdoa 7 vezes, Jesus, não, 70 vezes 7. E tem umas versões da Bíblia antiga que botava assim, 70 vezes 7, 70 vezes. Depois corrigiram, porque acharam que alguém exagerou isso. Mas 70 vezes 7 já é muitas vezes. Já pensou você perdoar uma pessoa 490 vezes e você cumprir a lei de Cristo? Então, no mesmo lugar onde está certa palavra, está outra também. Está a parábola do bom samaritano, que manda pegar o ferido,
cuidar das chagas, levar para a hospedaria e ainda pagar as despesas. E ainda dizer, na volta eu te pago se teve mais alguma coisa. Não está no mesmo evangelho. Não está no mesmo evangelho. Quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. A gente precisa descer ao nível do evangelho. Nós aprendemos muito mais dos fariseus do que de Jesus Cristo. A gente herdou, a herança dos fariseus é atrativa. A gente dizer assim, olha, honra teu pai e tua mãe, está lá, honra teu pai e tua mãe, cuida de teu pai e tua mãe velha. Mas aí havia uma lei por trás, que é bíblica, está na Bíblia também, diz assim, mas se tu pegar o dinheiro que ia dar teu pai e tua mãe e oferecer para a igreja, esquece teu pai e tua mãe que já cumpriu a missão dele. Era assim, isso está no evangelho. Olha, então, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Mas se tu, aquele compromisso, você faz assim, eu vou dar, o que eu ia dar para meu pai e minha mãe, eu vou dar para a igreja. Esquecer seu pai e sua mãe, pode esquecer. Isso está na Bíblia também, isso é humano, Jesus bate, e vocês dizem que pode fazer, não pode não, cuide dos velhos até a morte, entendeu? Mas assim, paga o dízimo, paga, até de um pé de hortelã, paga um dízimo. O judeu, se plantasse um pé de hortelã, uma alface no quintal, vendia alface, tirava um pé, era 10% mesmo, um pé. Agora, vai ofertar uma coisa, bota as moedas fazendo zoada. Os estudiosos da Bíblia dizem que aquilo era tudo palhaçada. Botava aquele mundo de moeda, eita, seu fulano, deu o dinheiro, depois combinava com o sacerdote. Eu venho buscar, viu? Eu deixo só um pouquinho, mas na hora eu quero causar impressão. Aí, Jesus foi ver quem? Uma mulher que botou o dinheirinho do pão, deixou de comer o pão naquele dia. Para Jesus isso foi fantástico. Então, dentro do reino de Deus, tudo que está no Evangelho tem importância, mas ele só dá importância a certas coisas. Eu, se estivesse lá, ia perguntar a ele, vem cá, e não está também no Evangelho isso, ia fazer uma listagem nada de grande. E ele dizia, o que é que ele ia dizer? Mas ele disse, nem o Papa pode mudar isso. O que Deus uniu, o homem não separa. Não posso mesmo não, mas será que houve união ali? Será que houve união? Um casamento forçado, um casamento sem amor, um casamento cheio de circunstâncias, as dificuldades que vão aparecer, isso só Deus conhece. E a igreja do Papa Francisco é uma igreja de misericórdia. Jesus diz, eu quero a misericórdia, eu não quero sacrifício não. E essa misericórdia precisa muito começar dentro da família. Porque o que está acontecendo nas famílias hoje também, se usou de tanto rigor, que hoje não se leva casamento a sério não. Se separa, se volta, separa de novo, porque não há uma formação em torno daquilo que é o essencial. Os pais não se amam mais, aquela maneira de um suportar as coisas dos outros. Poxa, bastou a primeira briga e eu já vi casamento se separar com um mês. Bastou a primeira briga separar. Talvez porque não se insiste no essencial, na grandeza que é duas pessoas se amarem. Então, nesse contexto, o que a palavra de Deus diz, o Papa a semana disse, não tratem as pessoas separadas como excomungados, não. Excomungados, jogados para fora da comunhão. Eles são igreja. E até o sínodo agora, em outubro, a gente vai ter que achar uma solução para não deixar esse mundo de casal se afastando e criando a vontade de se aproximar sem poder. Então, são todos esses aspectos que fazem também parte da vocação da família. Então, a igreja que eu disse que começou nas casas, ela tem que continuar nas casas. Olha bem, olha uma coisa interessante. Era chamada igreja doméstica. Também o grego chama a casa de oikia. Aí a gente tem uma paróquia, a gente tem uma outra casa. A palavra paróquia quer dizer a minha outra casa. Quer dizer o quê? Do mesmo jeito que eu estou bem em minha casa, acho que todo mundo é família, naquela paróquia, quer dizer, minha casa paralela, eu chego lá, me conhecem, me gostam. Eu já vi uma velhinha dizer assim, me sinto muito melhor na paróquia do que em casa, porque aqui todo mundo me abraça, pergunta, meu aniversário, vem, me beija. E já vi outras pessoas dizer assim, eu nunca mais volto aqui, porque minha casa não é assim não.
é inimizade, na hora do abraço da paz corre para não abraçar quem está perto. Eu não gosto de fulana, ixi, quando fulana lê, esse é o padre que faz, todo mundo está ali, se alguém vai fazer uma celebração, não é o padre não, vai embora. A gente não está criando espírito de comunidade, de casa, de família. Então a palavra paróquia quer dizer minha outra casa. Esse mesmo oikia que faz o eco, o grego chama oikia. Então paróquia é a casa paralela. Então o meio ambiente é o oikos, ecossistema, não é? A economia em casa, a economia, eco é casa, ecossistema, ecologia, né? Economia é a lei da casa. A igreja funciona como uma casa. Tem um chefe, tem alguém que dirige, tem alguém mais experiente para aconselhar, entendeu? Essa igreja é regida como se fosse uma economia doméstica. E a linguagem bíblica fala da economia da salvação. Deus vem e venha para nós a espécie de uma casa. Olha como é a economia doméstica. Ei, menino, aguenta a manteiga aí que hoje é quinta, eu só vou contar sábado. Todo mundo faz isso em casa ou não faz? Não faz? Eita, eu só estou vendo os pães melados de manteiga, eu só vou comprar sábado, viu? Hoje ainda é quinta. Vocês não fazem isso em casa, não? Quando sobra um pedaço de carne, a carne vai e volta. Mas não quero mais nem ver. Amanhã eu corto, boto um coentrozinho, uma cebola, faço uma omelete, coisa gostosa. Se não fizer isso, a casa desanda. O que está havendo no Brasil é um descontrole da economia. Gasta demais como não pode. Gasta sem planejamento. Gasta sem visão do amanhã. Não imagina, ganha 100 e gasta 200. Não faz uma poupança. Quando adoece, não tem jeito de tirar o remédio. Quando precisa de uma coisa de urgência, não sabe onde buscar. A lei da casa, o que está descontrolando o Brasil é a economia. Tem dinheiro, gasta. Mas para isso não tem não. Vocês já viram gente que faz uma casa, aí pensa que só vai ter um filho, aí faz um quarto. Daqui a pouco puxa outro quarto, para entrar no quarto tem que passar no dentro do outro. Não foi planejado. Quando chega na casa, lá no fundo, para sair da cozinha, sai assim, ó. Nunca viu não? Vai assim o telhado, vai puxando. Isso é falta de economia, é a falta de... Olha, eu já vi da minha família, fez para um só, no outro ano vem gêmeo, e era menino e menina, tinha que ter um quarto para cada um. Aí para entrar no quarto da menina, tinha que passar pelo quarto do menino, porque era um quarto dentro do outro, não tinha como fazer. Então, muitas vezes, a igreja funciona como uma casa, uma economia. Uma coisa que não pode desperdiçar. Jesus é o grande econômico. Quando multiplica os pães, o que é que Jesus diz com o resto, com os pedaços? O que é? Sobrou, o que é que ele faz? Hein? Manda recolher. Isso é a lei da casa. Jesus é um homem, como se fosse assim, na minha família era assim, minha mãe, Nossa Senhora, não deixa jogar o pão fora, se não aguenta comer, só coma um. Eu quero dois, termine de comer um. Não é assim. Poxa, a gente sentava na mesa, partia uma melancia, o pai partia uma talhada para cada um. E a gente recebeu a talhada que já era o verde da melancia. Porque o miolo cortado assim, ó, era do pai. O pai então dava um pedaço. Hoje não, atravessa o braço, pega a coxa de galinha, larga a costela pro pai, larga o pescoço. A gente está vivendo isso. E na lei de Jesus, a economia é um equilíbrio. Vão sobrar 12 cestos de pães. Vão sobrar 12 cestos de pães. Olha, tem um senhor ali que cria porco, molha esses pães e dá uma lavagem a esses porcos. Olha, tem outro que cria peixe, mas jogar fora, não pode não. A família entra nesse contexto com alguém, com uma organização que pensa também nas coisas. Então, nesse contexto, a economia da salvação passa por um certo equilíbrio das coisas. A carta que o Papa fez ultimamente, que é o Louvado Sejas, né, que o título é até em italiano, que ele pega o canto de São Francisco, Laudato Si, Louvado Sejas, meu Senhor, ele fala, eu nunca vi o Papa falar essa linguagem,
para a gente ter cuidado do que gasta, para a gente ter cuidado com a água que consome, né? Para a gente ter cuidado, vai comprar um comprimido na farmácia, dá um saco plástico, não quero não, me dê na mão, boto no bolso. Não, leva o plástico para casa. Está viajando, os plásticos, tudo, o plástico voando nos plásticos, não é assim. Vaca comendo, entulhando no estômago, tudo a gente está vendo aí, lixo se acumulando, constrói a casa, daqui a pouco vem o lixo invade, vem a água invade, porque o esgoto está entupido. O povo joga um colchão velho no córrego, joga um jegue em bolsa, nunca viu isso não, né? Nunca viu isso não. Aí quando chove, oh meu Deus, é a falta de equilíbrio. Por esse caminho de Jesus, a gente dá valor a tudo que a criação produz. A gente hoje tem até uma certa consciência do lixo seletivo, né? De não misturar vidro com papel, de não misturar comida, resto de comida que pode virar adubo com vidro, não é assim que está. Mas a gente não cumpre muito isso não cumpre. A gente está viajando, está vendo o outro jogando a lata de cerveja, sai de baixo, porque senão pega em você. Então, isso é uma lei que vem de dentro de casa. Se não tiver, a vocação da família é uma vocação para essas coisas. Até, vocês vão se surpreender, até esse negócio de doar órgão é no plano de Deus. Ô gente, tu tem um olho, tu tem um fígado, tem um coração que ainda pode servir para o outro, para remendar um outro. Por que tu vai deixar jogar na terra? Tem gente, não, nem roupa minha eu dou, porque meu sangue eu não quero misturar com ninguém. Isso é espírito de evangelho. Isso é espírito de família que está vendo. Outro dia eu vi uma mãe dando um depoimento, perdeu um filho de 19 anos, num acidente. Ela disse, perde um e ganhei 4. Porque o coração foi para um, olha, o fígado foi para outro, o olho foi para outro. Eu sei que ela disse, me liga, um dia das mães vem me visitar, e eu digo, olha, eu cheguei a arrepiar quando eu vi. Eu digo, eu vi esse testemunho bonito. Perdi um e ganhei 4. Porque ficaram fiéis, me beijam, me abraçam. E o meu está feliz, e eu estou feliz com ele, porque ele se multiplicou em 4. Mas a gente não doa sangue não. Tem religião que não doa sangue. Deixa morrer uma pessoa para não doar sangue. Que mal tem o sangue? Não, é porque a Bíblia proíbe. Então essa Bíblia tem que ser queimada. Porque uma Bíblia que proíbe a gente ser feliz, uma Bíblia que é contra o progresso, que é contra a evolução, que vai vendo que o tempo vai melhorando, que as cabeças vão se abrindo e a gente fica no Antigo Testamento, condenando o grupo A porque faz assim, condenando tal porque não sei o quê. Então essa Bíblia não acompanha o tempo não. Se for seguir a Bíblia ao pé da letra, vocês não comem arraia porque não tem escama, vocês não comem carne de porco porque a unha é de tal jeito. Então, a gente que é para isso que a palavra de Deus existe. É para isso. Nós estamos vivendo uma época de fundamentalismo mesmo. Aquilo que é bom para a minha igreja vai ter que ser bom para a nação toda. E tem gente fazendo aí, porque está eleito deputado, não sei o que, mas fazendo disso virar lei. Na minha igreja quer. Então fique com o seu grupo querendo isso, mas querer fazer disso virar uma lei para a nação inteira seguir. É porque Jesus disse, a Bíblia diz, está na Bíblia também. Mas sabe o que é que está mais na Bíblia? É isso, reparte teu pão, divide o que é teu, renuncia a tudo. O que está na Bíblia é esse, como eu fiz, faz, carrega a tua cruz. Não vejo ninguém repetir essas coisas, não vejo. Agora, futucou na Bíblia, achou que não pode fazer isso, já vai fazer. O dízimo, até o dízimo, na Bíblia é uma coisa muito séria. O dízimo existe para que a terra seja alimentada. Os judeus plantavam, mas de 7 em 7 anos davam descanso na terra. Para botar adubo, para poder revigorar as sementes e tudo. A gente está poluindo mais, tirando mais, enchendo como é que diz, de agrotóxicos, não sei o que mais. Mas isso tudo, às vezes, vem dentro da própria família, que não sabe dosar uma coisa. E assim como estão sendo estas coisas, passam a ser as pessoas. A gente comprava um melhoral quando era na infância, 2 anos depois, já com a dor de cabeça, está no armário. Hoje não, 2 dias depois já está vencido. O prazo de validade, um melhoral, era assim. A gente comprava, guardava. Hoje não, tem que olhar assim, não, está vencido. Aí
Daí em diante, assim, minha avó também está vencida. Minha mãe também está com prazo de validade vencida. Meu doente também está com prazo de validade vencida. A gente não quer mais se suportar, não quer mais um doente em casa. Os nossos doentes hoje estão morrendo em UTIs, entubados até não sei como. E a gente não quer visitar nem nada. Quando recebeu o pacote, enterra. A gente está perdendo o sentido da humanidade. E isso é a família que está perdendo. Que diz assim, minha avó, descartável, tudo é descartável. Meu pai é descartável. A gente quer dizer, minha mãe, estou com uma roupa dessa, ridícula. Oh meu Deus, eu quis vestir minha roupa. Não, está ridícula, já está aposentada, meu pai. Meu pai, tu está aposentado, meu pai. E o pai tem que trocar a roupa. Tem que deixar, eu estou tão feliz. Não, mas está feio. Meu pai muda essa roupa, meu pai ande direito. As pernas não dão mais, eu tenho que fazer como? A caridade está desaparecendo de dentro das famílias. Então, nossa vocação hoje é com a nossa própria família, é começar lá dentro a corrigir defeitos. Menino, não joga esse pão fora não. Espera aí, meu filho, pensa em alguém que não tem. Por esse caminho a gente vai longe. Mãe, me dá o suco. Aí levante e venha pegar. Entendeu? A gente não quer ter o trabalho de levantar para trocar um canal de televisão. Não quer. O celular é da última geração. A gente está vivendo. O Papa fala tudo isso e fala sempre ligado à família. Diz, a família tem que ajudar o mundo a criar uma consciência ecológica. É uma consciência dizer assim, isso aqui não é eterno não. Se não tiver conservação, acaba. Tem rio secando, não tem? Tem espécies de animais morrendo, não tem? Não tem. Ele diz assim, essa espécie está em extinção. Tu vê uma tartaruga, a tartaruga não consegue mais se reproduzir, tem uma espécie lá, a última está lá, vai para o museu, não tem mais. Onde estão as outras? A gente matou. É poluindo os rios, é criando costumes que não tem mais nada a ver com a realidade. Eu estou terminando, viu? É meu final hoje. Então, eu estou, para terminar, associando essa preocupação do Papa Francisco com a família. Ele diz, a família tem que ajudar profundamente a gente a criar uma consciência de que o mundo é nosso. Do mesmo jeito que a consciência é nossa de que esse mundo nos pertence. Mas você vê, eu estava ouvindo um padre outro dia dizendo, no Dia dos Pais, ele resolveu ler o Filho Pródigo e fazer um ciclo bíblico com jovens. Daqui a pouco ele viu o menino baixar a cabeça e começar a chorar. Ele disse, o que é que você viu, meu filho? Eu disse, não é não, meu pai. Não é não, pai. É porque lá em minha casa, quem foi embora foi o pai. Não foi o filho, não. Quem pegou o caminho e foi desapareceu da estrada foi meu pai. E a gente torcendo para que ele volte. Os papéis invertidos também. Jesus fala de um filho que se revoltou. E o menino disse, pois lá em casa, eu, minha mãe e os irmãos estão tudo esperando que ele volte. Quem pegou a estrada e foi embora foi ele. Então, todas essas coisas fazem a gente refletir o que é que são prioridades. O que é que a família tem hoje como prioridade. E dentro da igreja, vocês têm um papel assim, importantíssimo de ser o testemunho mais vivo da presença de Jesus, que criou a igreja para ser família. E criou a igreja para que todos buscassem essa partilha. Olha a partilha de Jesus, é lavando os pés. A gente não quer lavar os pés mais uns dos outros, não, dentro de casa, não se perdoa, passa não sei quantos dias sem olhar para a cara, não é assim? Não, eu já vi, eu morava no interior da Bahia, uma senhora disse assim, olha, eu resolvi, me contando, eu resolvi ficar sem essa lavagem de roupa. Eu vou ficar com a lavagem de roupa a menos, mas naquela casa eu não lavo mais roupa. Por quê? Porque duas irmãs, eu nem sabia que eram irmãs. Aí vi uma outra assim, maldito o ventre que te trouxe. E a outra dizia, então o teu ventre foi mais amaldiçoado ainda. Aí depois eu disse, vocês são irmãs, vocês são irmãs. Ela disse, eu tomei assim um choque, que eu disse, eu não lavo mais essa roupa não. Pobrezinha que eu sou, mas esse dinheiro eu não quero ganhar não. Só para não ver essas duas irmãs brigando a ponto de amaldiçoar o ventre que trouxe a outra, que é o mesmo que trouxe a de cá. Pois é.
Mas não pense que isso é fantasia, não. A gente está vendo isso dentro das famílias. O mundo está se degenerando a partir das famílias. Não, a gente dá tudo a um filho para não ver a agonia. Não, toma. É o carro leve. É ninguém pode fazer, pega, pode fazer não sei o quê. E não tem coragem mais. Também a gente está trazendo certas mentalidades. Hoje não pode reclamar com a criança. Não pode botar um menino pequeno para trabalhar. Não pode. É tudo da cadeia, tudo dá processo. Se você levar um filho para uma oficina, se você levar um filho para ajudar no balcão, chega lá o conselho e diz, não quero não é? E aí você prefere ver nas sinaleiras, prefere ver na droga do que levar. A infância da gente, a escola até meio-dia, de tarde, cada um para o seu canto. Um vai aprender ofício de sapateiro, outro vai ser de alfaiate, outro vai ser de músico. Cada um chamava tenda, vai para a tenda de alfaiate. Hoje vai mandar. Então, nós precisamos salvar esses valores de família. E por causa que isso está chegando, a gente está destruindo as coisas sem perceber. Tem gente que vive procurando mil falhas para poder fazer um projeto, para poder criar uma novidade. Outro dia eu estava vendo o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente usa de papel, tem lá escrito deste tamanho, Deus seja louvado. Um deputado descobriu e já criou a lei para tirar. Porque o Estado é laico. É laico, mas não é ateu, pelo amor de Deus. É laico para dizer, o padre não manda mais do que o pastor, não. É laico para dizer, a gente tem que obedecer e respeitar todas as religiões. Mas tirar o nome de Deus, que não incomodou nem a República, que criou o Estado laico, se incomodou com isso. Que o dinheiro veio da República com essa marcazinha. Deus, é pequeno, é miúdo. O deputado viu, botou uma lei, já tem um projeto para tirar. Então a família está precisando que a gente, como cristão católico, não tenha vergonha do que a gente é. Não tenha vergonha de dizer, vamos meu filho para a missa, vamos meu filho me acompanhar para fazer uma oração dentro de casa. Antes de dormir, parece um bocado de pessoas que não pensam nem em Deus. Passa um dia todo fazendo outras coisas, não tem uns 5 minutos para dizer assim, meu Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Então, são essas coisas que a gente vai concluir dizendo, a família é a soma de todos os valores que a gente tem, do pai, da mãe, dos avós, dos irmãos, dos tios. É tão bonito quando essas coisas se somam e fecham essa comunidade grande, que aí a igreja se reflete na família. Tem muito canto da igreja que tu é tua família, aqui, a igreja é sempre lembrada como uma grande família. Então, nesse mundo de vocações que a gente está vendo, a vocação de pai, de mãe, a vocação de filhos, a vocação dos mais velhos cuidarem dos pequenos quando crescerem cuidarem dos mais velhos, é um ciclo, é um alimentando o outro, é um precisando do outro, é um falando com o outro, é dizendo as coisas sinceramente. O Papa cansa de dizer, não digam por detrás, digam na cara. Converse cara a cara, não tenham medo. E às vezes o pai também tem que escutar o filho também tem que escutar o pai. E nesse contexto é que se forma a grande igreja doméstica, que é cada família da gente. Estou no meu tempo, já falei demais, não foi ainda? Está no horário. Não? Está no horário? Mas estou terminando, meu horário já. Então, eu só vou terminar lembrando, isso é bíblico, a casa, a igreja, é a casa, que no grego eu disse é o ekos. A igreja é a casa do amor. E o amor no Evangelho tem 3 nomes. É um amor só que tem 3 nomes. Um não é melhor do que o outro. Um amor se chama Eros. A gente anda espalhando aí dentro da igreja católica que o Eros é do diabo. É amor do mesmo jeito. O Eros é amor, mas é amor que toca, que beija, que abraça, que sente o perfume, oh meu Deus, está chegando perto. Hoje eu senti teu perfume de longe. Eu ouvi a voz dizer, foi meu pastor que me chamou. Isso é o Eros. Jesus é Eros que quando a mulher quebrou o vidro de perfume, que a casa encheu de perfume, houve quem dissesse, desperdiçando, podia dar aos pobres. Jesus, não, inebriou a casa, está me preparando para a sepultura.
Então Jesus dá valor a essas coisas. Jesus dá valor ao toque da mulher lá na Baía da Roupa, que ninguém notou, porque todo mundo estava em curva para lá. Esse toque é Eros. Então, o Eros é o lado de Deus que faz a gente ser gente. Não tem vergonha de dar um abraço, não tem vergonha de dar um beijo, não tem vergonha de chamar meu amor. Isso faz parte também da essência da família. Às vezes as pessoas não dizem mais dos outros que amam. Mas que é coisa do mundo passado, dizer eu te amo. Quando faz aniversário, dá um presente até bom, mas joga lá em cima. Não tem a ver. Ou vem a cara, não tem. Está desaparecendo. E quando vem fazer isso, olha para mim, olha para mim, está se abraçando. Depois de 50 anos de casado, está se abraçando, gente. Depois de 50 anos de casado, tem que estar se lascando, se unhando. Não é? Então, esse é o lado Eros. Esse é o lado Eros. O grego dava tanto valor ao Eros, que quando eu via uma pessoa que não tinha esses sentimentos, ele chamava essas pessoas de Antero. Não tem gente chamada Antero? Antero quer dizer o anti-Eros, o que não sente essas coisas. Você é Eros. Eros é sensibilidade, é olhar, é o perfume, é o toque, é a voz, é o gosto. Esse doce foi minha mãe que fez. Assim só ela sabe fazer. Essa massa que dissolve na boca, dessas empadas que a gente fica embaixo, embuchando na boca, a massa de minha mãe botou na boca e dissolve. Então assim, né? É pastel de Santa Clara. Isso foi minha mãe que fez. Esse é o lado Eros, que mexe com 5 órgãos do sentido. E Jesus é isso. Então, esse lado é bonito. E o grego dizia, quando encontrava uma pessoa que não tinha nada disso, o grego dizia, essa pessoa é um antero, é um antero. A gente achou bonito, botou o nome dos filhos, antero. Mas na base quer dizer o frio, que não sente. Tem algum antero aqui, meu Deus? Eu posso falar, né? Então, o antero é o antero. Enquanto os outros assim, eu já estou chorando só de te ver. Oxe, toma vergonha, chorando por besteira. Já vê? Diz que a educação contra o Eros é assim: homem que chora, mulher que não chora e freguês muito cortês, se livre dos três. Então, homem não chora, engula o choro. Deixa o menino ser Eros, botar a lágrima para fora, engula o choro. Você é homem, agora a menina pode chorar. Então, homem que chora, mulher que não chora e freguês muito cortês, pode se livrar dos três. Agora, como é que Jesus é filos? Jesus é filos quando dá valor às amizades. Jesus ia de casa em casa. Um dia censuraram Jesus, dizendo assim, não disseram a ele não que eu ouvi a resposta, mas disseram aos apóstolos: o mestre de vocês aceita convite para jantar na casa dos pecadores. Jesus não se doeu, não. Jesus disse assim: eu não aceito não, eu me ofereço. Eu me ofereço daqui, eu desce daí, que eu já vou para a tua casa. Olha, a resposta de Jesus é interessante. Eu não aceito não, eu me ofereço. Eu vou na tua casa e curo o teu servo. Não precisa não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu me ofereci, eu ia. Na tua casa eu ia. E esse lado bonito de Jesus, que quando o amigo Lázaro manda um aviso para ele que Lázaro estava mal, ele estava fazendo outras coisas, não deu tempo de chegar. Quando ele chega, o amigo já estava 4 dias enterrado. Quando disseram assim, Lázaro morreu, as lágrimas caíram. Aí disseram assim, olha como ele amava o amigo. Então Jesus, esse filos, em grego se chama filos, essa amizade que vai visitar um amigo, que se presta a trocar uma fralda, entendeu? Que se presta a passar uma noite no hospital. Esse lado é família. Não, está lá na UTI, está muito bem, oh meu Deus. Eu já vi gente dizer assim, não me leve para a UTI, pelo amor de Deus. Deixa em casa mesmo, sem medicamento, eu suporto tudo que é dor, mas a dor da solidão eu não suporto não, essa dói lá na alma. As outras dores não me dê nada não, eu vou aguentando aqui, eu não grito não, eu garanto a vocês que eu não grito, mas não me leve para a UTI. Pois qualquer coisinha interna, né? Qualquer coisinha, exame de tudo, não sei o que, às vezes nem precisa tanta coisa. A gente quer se ver livre, interna.
E do mesmo jeito que diz interna, diz interna. Não é? E a terceira coisa que Jesus é agape. Agape é o sentimento de amor que nasce em torno da mesa. O pão repartido, este pão que é meu, que é de vocês. Agape, na origem, eram reuniões de família para celebrar a Eucaristia. Aí a família ia, toda a Eucaristia era celebrada nas casas, aí a família entrava, vem um, vem outro. Mas São Paulo começou a notar uma coisa, que ele disse: as agapes de vocês metem vergonha. Por quê? Porque vocês vêm para a casa de fulano para fazer uma celebração. E depois cada um resolve trazer uma bandeja. E eu já vi mulher dizendo assim, ó, meu filho, não come aquilo não, que eu não sei como foi feito não, viu? Olha, aquele suco ali está quente, ela não tem geladeira em casa não, eu como de cá. Então fica discriminando o pobre numa refeição dessa. E o outro se exibindo. Meu pastel eu mandei fazer na casa de casa alemã. O meu é da casa alemã. Todo mundo só quer comer o da casa alemã. E aquele outro mais borrachudo que fica puxando para mastigar, a gente não quer. Ô, gente, eu já vi tudo. Ó. Se for falar de experiência, eu digo que tudo isso eu já vi. Aí São Paulo bate a malha. São Paulo disse, esse tipo, você chama isso de agape, de reunião de amor, um discriminando o outro. O que é que come em casa? Olha aquilo ali. Então, todos esses três tipos de amor, todos esses nomes do amor são bons, mas tem um lado ruim. Qual é o lado ruim da agape? É esse. Não pega não, porque na casa dele eu não sei se está limpo, se presta, se não presta, fica humilhando. Qual é o defeito do filos? É virar filia. Aí vem pedofilia, vem tudo. É a fileia virando coisa ruim. Entendeu? E qual é o defeito do eros? É virar porneia. O amor que devia, o corpo que devia servir para o bem, está servindo somente para o prazer. Usou já para lá. Até conquistar, meu Deus, meu chá, e daqui a pouco, na hora que conquista, não quer mais não. Já vai atrás de outro. Então, esses três tipos esses três nomes do amor, a família traz isso de uma maneira bastante vivencial. Nós não podemos deixar degenerar o amor de Deus. Ele degenera quando vira o que é bom, virar coisas ruins. Certo? Então, obrigado a vocês e que Deus abençoe a família que a gente tem. E não precisa depender da gente. Se depender da gente, a gente vai fazendo o que pode. Só uma coisa que eu não esqueci, não me lembrei de dizer. A relação na família é uma relação conjugal. Eu gosto de pegar as palavras pela letra. O que é conjugal? Lembra o quê? Jesus diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? O que é jugo? Fardo. Na língua latina, jugo é cangalha. Então, quando diz relação conjugal, significa você leva a cangalha comigo. Você é pai, eu sou mãe. Somos dois. Menino vai fazer dever contigo. Eu boto a comida em casa. Não, eu boto a comida em casa e ajudo a fazer o dever. Menino para dar banho é com mulher. Eu não sei dar banho. Aprenda a dar banho. Aprenda a tocar uma falda. Aprenda a dar uma mamadeira. Então, a relação conjugal significa que a gente tem uma cangalha para levar junto. Se sair de baixo, o que acontece? Sobra para o outro. Por isso que a gente tem uma veia aqui que é chamada jugular. Jugular, tudo tem a ver com o jugo, com a cangalha. Às vezes o animal ia andando, daqui a pouco o animal caía. A cangalha pegou e cortou a veia dele, cai na hora. Na família é a mesma coisa. A gente fala relação conjugal, significa é um jugo, é uma cangalha que nós vamos levar juntos. E aí o casamento dá certo. A família vai levar. Diga. Eu conheci um senhor lá na minha terra que se chamava Agapito. Pois é. Alguma coisa a ver com agape? Claro, agapito é o particípio do verbo amar. Porque a gente não diz amado, o grego diz agapito, o amado. É, boa pergunta. A gente não andava dele pelo nome. Não, nome lindo. Agapito é o amado. Se agape é o amor. Agapito, porque o nome certo é agape, viu? O nome certo é agape, não é agape, o nome certo é agape. E agape é feminino, é agape.
agape. Agape é gênero feminino, não é o ágape, não, é a agape. Então, agape é o verbo. O verbo é agapau, no infinitivo. Aí quando vai para o particípio, diz agapitos. É aquele que é amado, boa lembrança. Então, do mesmo jeito que o anteros não eros, é o sem eros, sem vibração, tocou, sua mãe morreu, foi. Não tem, oh meu Deus, minha mãezinha, meu amor, meu chá. Mesmo que não goste, mas tem que demonstrar o sentimento. O antero não diz, não, morreu, né? Não tem, não. Os santos místicos são eróticos. Você vê a linguagem mística, são linguagens de erotismo. Gozo, eu sinto um gozo em minha alma, vou gozar as coisas de Deus, e nisso não tem maldade nenhuma, é uma linguagem que vem. Agora, a gente pegou isso que é bonito e transformou em porneia, aí vem a pornografia, vem a porneia, é a maldade botada em cima do quê? Tá bom, então obrigado.